E é um privilégio, mais uma vez, estar com vocês para a gente poder meditar um pouquinho na palavra do nosso Deus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein? E a gente, nesse bate-papo, a gente vai vendo o quanto de coisas comuns que nós temos. Esse sorriso que é dado, muitas vezes esconde muitas lágrimas. E as lágrimas, às vezes, elas nem são, em alguns casos, de tristeza, mas elas são de alegria. Mas tem muitos de nós sendo provados. Mas eu quero te dizer, antes até de iniciar essa mensagem, não é para a tua derrota. Essa provação é para a sua aprovação. E na noite de hoje, eu separei aqui algumas coisas para a gente bater um papo, principalmente, uma eu não gosto de lembrar, e vocês vão entender depois por que eu não gosto de lembrar disso aqui, porque não foi uma coisa legal que aconteceu. Deixa eu só procurar onde eu botei. Não está aqui, espera aí. Ah, veio para cá, apareceu. Bom, o ano é 2014. 5 de novembro, para ser mais preciso, e inicia-se às 22 horas. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o cronista que relatou isso no jornal O Globo, ele colocou assim: a massa entrou no Mineirão gritando, eu acredito! E o mantra da Libertadores 2013, mais uma vez, foi respeitado pelos deuses do futebol. A exemplo do ocorrido nas quartas de final contra o Corinthians, o Galo saiu perdendo por 1-0, mas conseguiu a improvável virada por 4-1 e chegou pela primeira vez a uma final de Copa do Brasil. Carlos, Maxwell, Dátolo e Luan, a alma do Atlético Mineiro, um baixinho gigante, fizeram o milagre possível. Victor, nos acréscimos, justificou mais uma vez a fama de santo. Everton descontou. Após passar por talvez seu segundo maior rival, e aí eu não quero continuar com essa crônica, porque isso aqui foi o dia que o Atlético ganhou do Flamengo, em 2014. Mas qual é o ponto aqui? Por que eu trouxe essa crônica? E vocês vão dizer, mas, irmão, tem a ver com o futebol que você vai pregar? Não, mas tem a ver com fé. Me pediram para dar um título, e qual foi o título que eu dei? Fé, na fé, não dá pé. Tudo bem, eu sei que, de repente, você está aí. O que ele quis dizer com isso? Fé, na fé, não dá pé. Bom, o que a gente viu aqui? Esse povo, eles criaram um grito, eu acredito, e ficaram gritando, eu acredito, e o time ganhou. Automaticamente, quem foi para casa acreditou no quê? Sabe por que o time ganhou? Porque nós acreditamos. Eu posso dizer a vocês por que o time ganhou. Porque o meu time foi incapaz de ganhar. Se tem uma coisa no reino do esporte, é que não tem essa do eu acredito. Por quê? Porque se tem uma coisa que já está determinada no reino do esporte, é que haverá o quê? Um campeão. Então, mas nem sempre o capaz vence, mas a gente não vai conversar de futebol. O foco está no eu acredito. A pergunta é, era fé? Isso era fé? Eu vejo
As manifestações, quando está lá, ó, seja o Brasil jogando, ou seja o seu time de coração, as pessoas roendo unha, as pessoas rezando, as pessoas com terço, as pessoas com um santo que ele acredita, o sujeito faz o gol, se ele é muçulmano, ele reverencia lá, se ele é cristão, ele reverencia Jesus, mas todo mundo tem uma manifestação, mas o ponto é fé. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre fé. E falando de fé, eu gosto muito de cinema. De verdade. Meu filme preferido é A Lista de Schindler. E eu oriento vocês, se vocês puderem assistir. Não é um filme para te deixar alegre, mas é um filme para te fazer pensar. Tem lá num canal desses de streaming, na Netflix, tem, por exemplo, A Lista de Schindler. Mas hoje a gente vai falar de um homem que é considerado para nós o pai da fé. A fé registrada na Bíblia, a Bíblia é linda. Quando eu falei do filme, que eu gosto de filme, é porque você pode olhar como se a gente estivesse num cinema e a gente tem toda uma história acontecendo, e a gente tem nessa história drama, a gente tem nessa história suspense, e eu já quero dizer a vocês que eu começo o filme de trás para frente. Quase sempre eu gosto de fazer isso. Mas eu queria primeiro convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, e me pediram assim, não, qual é o texto que você vai ler? E eu fiz uma pegadinha, falei, é do 1 ao 7, mas não, a gente vai ler algumas coisas em Gênesis. Tá bom? Do 1 ao 7 é só para começar. Eu estou lendo na versão NVI, e que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Bom, eu, quando leio o texto sagrado, e aí, se vocês quiserem essa dica, eu deixo como dica. Eu faço perguntas para o texto. Eu gosto de questionar o texto. Lembrando, quando eu digo questionar o texto, eu não estou questionando quem escreveu, porque isso aqui é escrita de homem, não é isso que eu estou falando. Eu faço perguntas ao texto. Por exemplo, como assim, logo de cara, o Senhor disse a Abrão? Como? Lembrando, Abrão mora em Ur dos Caldeus. O seu pai é idólatra. Irmão, não tem isso aqui no texto, mas está em Josué. Então, outra dica que eu vou te dar é quando você estiver lendo a Bíblia, às vezes você vai ler essa primeira parte, mas, olha, ao longo da Bíblia, várias referências a um acontecido aqui no início vai estar lá. A gente vai ter Estevão falando de Abraão, a gente vai ter Pedro falando de Abraão em Atos,
a gente vai ver Paulo falando de Abraão em Romanos, Gálatas, e vai embora. A gente vai ver o escritor aos Hebreus falando de Abraão, e cada um deles vai dando uma informação que vai completando as coisas. Então, a gente sabe que, da onde ele está vindo. Ele está vindo de uma casa de idolatria, de pessoas que cultuavam outros deuses, mas ele ouve uma voz. E se a gente hoje vai falar de fé, a gente quer falar de fé conforme Abraão, já que ele é o pai da fé. E aí vamos pensar, e eu queria que você entrasse comigo nesse pensamento, como se fosse esse filme. O filme está rodando, mas você está lá dentro. E a pergunta que você tem que fazer é: que voz é essa? Como ele ouve isso? Porque o ponto é que esse homem está estabelecido, esse homem tem família. Naquela época, a cultura não é como a nossa. As pessoas moram em clãs, onde o pai é o patriarca, e praticamente os filhos não vão embora assim, os filhos ficam por ali, a coisa vai crescendo. E por que ele vai sair? Como assim ele vai sair? Qual a garantia que ele tem? O que implica sair da sua casa? Ele é casado, ele tem mulher. Como a mulher dele vai olhar para ele e vai dizer: espera aí, como assim? Junta tudo, tira a roupa do varal, coloca na mala que a gente está indo. Indo para onde? O texto não diz para onde ele vai. O texto não apresenta o lugar. O texto não tem o Waze, não tem Google Maps e não tem garantia de nada na estrada. Aí eu bato um papo com vocês, meus irmãos, os novos principalmente, que estão chegando na fé. Essa palavra é principalmente para vocês. Vocês ouviram uma voz, mas vocês têm uma Bíblia. Vocês têm um mapa. Vocês têm um GPS. E Abraão? Ele não tem. E consegue entender que não é fácil o irmão Alex chegar aqui e dizer a você, jovem que entrou aqui pela primeira vez: olha, Deus manda você ir para Salvador. E aí você me diz: cara, não sei nem onde fica, não tenho nem dinheiro, não sei nem como chegar lá. Como assim, Salvador? O texto vai dizer para a gente que, junto disso, Deus também faz uma promessa: farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Eu vou abençoar os que o abençoarem, vou amaldiçoar os que o amaldiçoarem, mas por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Se você pegar a sua Bíblia, volta comigo um capítulo 11. Vamos dar uma olhadinha aqui na Torre de Babel, rapidinho. Olha o verso 1, como é que se apresenta para nós. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram o quê? Uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa, ou seja, tecnologia. Depois disso, disseram: vamos construir uma cidade. Isso aqui é muito importante para o que a gente está lendo hoje e estudando. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Capítulo 12 de Gênesis é um contraste ao capítulo 11. Enquanto Deus deu uma ordem clara aos descendentes de Noé, semelhante à ordem que ele deu a Adão: espalhem-se pela terra, povoem essa terra. E os homens preferem construir uma cidade.
Olha, não há nada contra um condomínio fechado. Entendam o que eu vou dizer aqui. Toda e qualquer cidade, ela é uma expressão de rebeldia contra Deus. Por quê? Porque toda e qualquer cidade é uma ideia de que o homem tem, de que ele pode se garantir, de que ele pode se segurar das intempéries da vida. Eu conversava com uma pessoa aqui, entre nós, que de repente as coisas estão indo muito bem, mas basta um fato, um acontecimento, e é como se o mundo caísse em cima, de um dia para o outro. Onde está a segurança? A desta pessoa está em Jesus. Está fixada em Jesus. Os pés, as mãos, os joelhos e a mente está em Jesus Cristo, porque ela entende. Se não é Ele, eu não estaria aqui de pé diante do que eu estou vivendo. Mas o contraste é que Deus chama esse homem, e diferente dos homens que fixam uma cidade, esse homem vai viver em tendas. Ele não fixa a cidade, pé nenhum, ele não quer construir uma cidade, a gente vai entender lá na frente. Diferente dessa gente que não quer sair da sua zona de conforto, esse homem sai da zona de conforto dele, que é a casa do Pai. E se eu quero entender o que é uma vida de fé, o que significa crer conforme Abraão, que é o pai da fé, eu preciso efetivamente entender que eu tenho que sair da zona de conforto. Deus vai tirar você da sua zona de conforto. Mas, irmão Alex, você não entende. Eu não tenho que entender nada. Mas eu sei que o Deus que é o Deus do Abraão é o Deus que está sobre a vida do povo dessa igreja. Mas a gente continua. Deus vai apresentando para ele o quê? Uma promessa. Observem, sai da tua terra, que eu vou te garantir. Não tem. Sai da tua terra, porque para onde você chegar está tudo preparado para te receber. Não tem. Sai da tua terra, porque você está garantido, tem uma empresa lá, o salário é altíssimo, fica tranquilo. Não tem. Só tem uma voz. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Uma voz. E detalhe, vocês vão observar que Deus não fala tudo para nós. Não se assustem, meus irmãos, com os problemas e as lutas que vocês vão passar por não entender. É a conta-gota. Duro, né? Ele tem, e a Bíblia registra, quantos anos ele tem quando ele sai? 75 anos. E assim vai. E quando ele chega lá, na cidade, primeira coisa que ele faz, quando Deus aparece e conversa com ele, e aí Deus faz mais uma promessa. Vou te dar essa terra para a tua descendência. Só que toda promessa também tem um estágio probatório. Alguém aqui é de concurso público? Já passou por aí? Ok. Então, quem sabe muito bem que quando entra, você tem não só a prova para entrar, agora você passa por um estágio que te prova. Deus te prova. Deus me prova. Não tem como fugir das provações. E aí eu quero abrir um parênteses. Eu preciso abrir esse parênteses. Quando Deus me prova, sabe o que na maior parte das vezes a gente sai fazendo? Meu Deus, onde foi que eu errei? Já sei. Eu não fui naquela oração com a Cris de manhã.
a aula com o irmão Alex deve ser isso. Deixei de tomar ceia. Não me inscrevi no curso de Libras do pastor Bruno. Ai, meu Deus, eu não oro mais de manhã, quando eu acordo, eu saio sempre atrasado. Você começa a procurar. Ah, é o demônio da luz. Você começa a caçar coisas. Você só não consegue olhar para Gênesis. Vai lá em Gênesis. Aqui não tem demônio nenhum. Não tem pecado nenhum. Mas tem um Deus dizendo assim: sai, porque eu vou fazer de você um homem. Um homem segundo eu. Mas para ser um homem segundo eu, você precisa ser forjado por mim e não pelas circunstâncias. E aí o que acontece? Vou fazer de você um grande povo. Vocês fizeram a pergunta para o texto? A Sara é estéril. Vai lá no capítulo 11, lá no finalzinho. Sara é estéril. Gente, quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim, cara, não, só pode ser brincadeira. Será que isso é Bíblia? Não, lembra? Eu estava novo convertido, lendo Bíblia, é lindo. Eles tinham cheio de dúvidas, eu também era, e até hoje tenho. E aí, de repente, eu olho para aquilo. Não é mais fácil Deus escolher um casal novinho, o cara cheio de vigor, que pode fabricar filho igual coelho, mas não. Deus escolhe um velho, que o ventre está seco, e ainda faz uma promessa de uma grande nação. O cara não tem dinheiro para comprar essa nação. O cara é pobre. Ô, Alex, mas ele não tem servos? Para comprar nação, ele é pobre. As nações têm reis, têm exército. E quem é Abraão no meio disso tudo? É um Zé Ninguém. Que isso, irmão? Ué, lê Bíblia. É um Zé Ninguém. E vocês vão descobrir por quê, porque o problema, a questão, aqui eu falei que eu comecei de trás para frente, porque não se trata de Abraão. No nosso filme tem dois personagens. E muitas vezes, porque Abraão é tão citado, você acaba pensando que é o Abraão o personagem principal. Mas é fake, tá? Vamos seguindo. Aí agora o cara chegou na terra, levantou o altar, adorou o Senhor. Dá uma olhadinha no verso 10. Houve fome naquela terra. Acabou de se converter. Começou a vir para a igreja. Batizou. Falou assim, não, ó, eu armava, agora eu não armo mais. Eu dava um balão aqui, eu não dou mais. Eu fazia um monte de coisa. Só que quando eu fazia, cara, não faltava. As coisas meio que davam certo. Mas agora, cara, só problema atrás de problema. Houve fome em Gerar. O que vai acontecer? Abraão vai descer para o Egito. Aqui é interessante. Vocês vão ver que daqui até o finalzinho, Deus registra essas coisas para mostrar o seguinte: o Abraão não é um super-homem. O Abraão não é um super-herói. O Abraão tem medo. O Abraão mentiu. O Abraão botou a mulher dele na linha de frente para proteger a si mesmo. Eu sei, vocês estão falando canalha, eu também falo, é mesmo. Mas o ponto aqui é que Deus, que tem o plano é de Deus, Ele interveio. É Ele que vai falar com o faraó, mano, deixa eu te dar um toque aí. Isso Deus falando, tá? Na linguagem de hoje. Se tu tocar, eu vou passar o cerol em você. Que é isso? Como é que é isso? Mas, Faraó, eu não tenho tempo para falar disso. Faraó expulsa Abraão. Verso 20, eu não vou ler. Expulsa ele.
E quando o faraó expulsa ele, o capítulo 13 vai dizer que ele vai voltar ao seu caminho, vai voltar lá para Betel, e lá no verso 4 vai dizer, e onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Então Abraão foi provado agora através da sua mulher, ele não foi aprovado. E agora ele vai ser provado por conta de família. Alguém aqui tem problemas por conta de família? Não levante a mão. Então, voltando aqui, o que acontece? Surgiu uma desavença entre os pastores e tal, só que Abraão, por passar aqui por Faraó e ver que Deus guardou ele, Abraão vai tomar uma decisão. Ele é o patriarca, vocês precisam lembrar disso. Ele poderia dizer para o Ló, olha só, eu vou ficar ali e você vai para lá. Mas ele diz o seguinte, verso 8, então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. A terra toda está diante de você. Escolhe aí. Deixa ele escolher. Parece que Abraão está começando a dizer assim, cara, eu já saí de um lugar e cheguei até aqui e não fui assaltado. Né? Numa terra de Espanha, onde você está e o pessoal espanha tudo de você, ele não perdeu nada. E agora ele diz, cara, eu fui correndo para lá por causa da fome, fui expulso, Deus me deu assim um puxão de orelha, quer saber? Escolhe aí, cara, e a gente já sabe, o Ló vai escolher a melhor parte, uma parte boa aos olhos, mas ruim demais, e aí, nesse momento, Deus vai aparecer para ele e vai fazer uma promessa depois que ele se separa de Ló. E, obviamente, depois da promessa, como a gente já aprendeu, eu não vou ter tempo de ler, porque eu quero chegar num outro detalhe aqui, vem de novo probatório. Qual é a prova agora? Então, ele teve a prova com a mulher, ele teve a prova da discussão familiar, ele resolve se separar, então ele está em casa, tranquilão, e, de repente, chega alguém lá falando assim, Abraão, tu não está sabendo o que aconteceu? O que aconteceu, meu filho? Desembucha. Uma guerra aí, levaram Ló. E Abraão vai atrás de Ló. Isso no capítulo 14. Mas o interessante daqui como Deus vai se manifestando. Então, Abraão vai, vence a guerra, volta e recupera os bens. E diz o verso 17 do capítulo 14, voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer. Nossa, que nome, é bom aí para quem está grávido pensando em filho, é bonito. E sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma, foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é o vale do rei. Aí aparece uma figura. Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Aqui a revelação, olha, não foi você, foi Deus. Nessa fé, conforme Abraão, precisa ficar claro de uma vez por todas, na nossa cabeça, que não se trata de nós a execução das coisas boas. A gente faz bobagem, mas Deus está sempre fazendo as coisas boas em e através de nós. Isso precisa ficar claro. Mas o ponto é que ele vai dar o dízimo dos dízimos. Isso aqui, olha, dentro do que a gente está lendo, a gente tem mais de 10 pregações. Eu olho para aquele relógio, que vontade de quebrar ele. Mas vamos voltar para cá, porque eu tenho uma coisa para desenvolver aqui e eu não quero correr. Aí vem aqui, o rei de Sodoma vai chegar para ele, logo depois dele entregar os dízimos, e esse rei vai falar assim, ó, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Gente, isso aqui é maravilhoso. Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor. Ele nunca se referiu a Deus como ele vai se referir agora. Deus Altíssimo, Criador dos céus e da
terra. Ele tinha acabado de aprender quem é esse Deus que ele está servindo. Lembre-se, ele ouviu uma voz. Ele levantou um altar. Ele não conhece a Deus ainda. E Deus, a conta-gotas, está se revelando. Então, meu irmão, minha irmã, você que está passando na peleja, a vida está difícil para você, Deus está se revelando. Isso é um fato. Não tema. Ele está se revelando a você. E ele se revela nessas coisas ruins. Porque nessas coisas ruins ele quer saber onde está teu coração. O que você faz quando o bicho pega? Você corre para o pastor? Está certo. Vou pedir ajuda. Está correto. Mas você não consegue ajoelhar? Você não consegue conversar com aquele que te salvou? Por isso que de vez em quando ninguém consegue te atender. Você liga para um, você fala com o outro, você manda mensagem, você até vê 2 pontinhos azuis, mas não teve resposta. É Deus dizendo, recorra a mim. Recorra a mim. E aqui, ele continua dizendo, não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abrão. Gente, eu vejo pessoas tentando usar o evangelho. Se você trabalha numa casa de uma pessoa, e se você for um servo fiel, vai que ela deixa a herança para você. Sai fora desse pensamento. Em nome de Jesus. Deus não precisa disso, não. E nem você. Você só precisa dele. Você não precisa de nada mais a não ser ele. Ele é o teu escudo. Ele é a tua fortaleza. Olha o que vai acontecer no capítulo 15. Depois dessas coisas, das coisas que aconteceram, da guerra, dele lá, apareceu o Melquisedeque, ele falar com o rei, dizendo, não, cara, quem me enriquece é Deus, não é você, eu dependo dele, eu não dependo de você. Aí Deus aparece para conversar com ele. Ou seja, hoje, talvez o Alex aqui seja apenas uma resposta de tudo isso que você andou gritando, reclamando, e não sabia, e Deus falou, mas hoje eu vou te responder. E eu espero que seja. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Quando eu li isso, eu falei, poxa, Senhor, por que o Senhor não falou antes da guerra? É porque no momento da guerra, Deus quer que você permaneça confiando nele. Mas depois que a guerra passa, ele diz assim, bobinho, você achou mesmo que foi a sua inteligência? Não, era eu sou o teu escudo. Mas aqui a gente vai ter um monte de provação e, gente, eu vou ter que passar lá para o capítulo 22. Por quê? Vamos lá. Esse homem, nesse capítulo 17, no capítulo 15, verso 6, é o ponto que é para nós. Isso está em Romanos, está em Gálatas. Quando Deus fala para ele, sai daqui, olha para o céu. Tua descendência será assim, como as estrelas. Olha para a terra. Sua descendência vai ser assim. Lembrando, a mulher é estéril e ele continua sem filhos. Mas Deus está dizendo isso para ele. O verso 6 diz, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. E quando você pula para o capítulo 15, você vai ver Sarai tendo uma boa ideia, eu não posso ter filho, mas pela lei ela podia pegar a serva e entregar, e isso não era contra a lei, e isso não é uma autorização para os homens de hoje em dia, aquilo era lá. Então ele pega a mulher, faz um filho nela, o nome do garoto é Ismael, e na cabeça deles, ajudando ao Senhor, agora eles têm um filho. Aí Deus aparece por aí. Deus ficou quieto de novo. É legal vocês observarem o silêncio de Deus. É tipo assim, fez besteira, Deus fala. Vou ter que consertar isso tudo mais uma vez. Mas ele conserta, essa aqui é a parte legal.
Deus vai aparecer para ele e vai dizer assim: estabelecerei, no 17, verso 2, a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão, de novo, vai prostrar-se em terra, e aí Deus vai fazer um pacto com ele. Qual é o pacto? É o pacto da circuncisão. Mas por quê? Porque Abraão creu. Então, Deus deu um pacto, deu uma aliança. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, porque não é o ponto. E Abraão vai dizer, no verso 18, permite que Ismael seja meu herdeiro. Aí Deus diz, não, bobinho. Ismael é coisa tua. Quando tu saiu de lá, eu prometi fazer de você. Tem muita gente criando Ismael, cara, porque não consegue esperar aquilo que Deus diz que vai fazer. Ismael é um problema, sabia? Ismael não é uma solução, é um problema. Mas Deus disse, a minha aliança não é com Ismael, a minha aliança é com o que eu vou te dar. E aí, quando chega no capítulo 18, Deus vai aparecer novamente, vai falar de novo com ele, reforçando a promessa. Quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos, agora Abraão está com 99 anos, Deus aparece, conversa com ele e diz, eu vou te dar um filho. E o nome desse menino vai ser Isaque. Então, no capítulo 21, você tem o nascimento do Isaque. Mas o ponto alto não está no 21, o ponto alto está no 22. Vamos olhar rapidamente para trás. Então, nós temos um homem que saiu da sua casa em direção a um lugar que não sabia. Depois, ele chega nesse lugar que ele não sabia, mas chega lá e Deus diz, é aqui. Só depois que ele sai, só depois que ele chega, é que Deus também diz, é aqui. Esse homem foge vai para o Egito, e ali no Egito, Deus puxa a orelha dele. Esse homem tem problema com Ló, esse homem tem que correr atrás para salvar o Ló. Esse homem vai ter problemas onde ele está morando, em Gerar, por exemplo, ele faz poço, o pessoal toma o poço dele, ele fica com medo do rei, capítulo 20, o rei pega a mulher dele de novo, 25 anos depois dele receber a promessa, mais uma vez ele foi provado, ele não foi aprovado, ele cometeu o mesmo erro mais uma vez com medo. Mesmo assim, Deus trabalhou na vida do rei de Gerar, mandou o cara soltar ele, e o cara soltou a mulher, enfim, agora Deus deu o filho nasceu, ele fez tudo conforme Deus orientou, circuncidou o filho. Quando a gente chega no capítulo 22, o texto diz, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, prestem atenção nisso, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Agora é aquele momento do filme de suspense. São 25 anos esperando uma promessa. A promessa nasceu. A promessa é que através deste filho, você vai ter uma grande nação. Mas agora, esse filho está diante de um altar, em cima de um altar, amarrado, e você com uma faca na mão para sacrificar esse filho para aquela voz que você ouviu no início de toda essa jornada. Faz sentido?
teu filho, a quem você ama. E detalhe, o texto não diz o porquê que Deus fez isso, só diz que prova. Mas agora eu posso ter uma conjectura coerente com o texto. Qual é? Deus sempre provou Abraão o tempo todo. Não é porque ele amava ou deixou de amar, porque ele amava tanto a Deus como amava o filho. Porque quando Deus diz Abraão, Abraão diz o quê? Eis-me aqui. E se você continua na leitura, como é que foi que Samuel foi ensinado a dizer a Deus? Quando o Senhor te chamar, diga, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Depois de 25 anos, irmãos, e eu espero que na vida de vocês não precise de 25 anos, mas depois de uma longa caminhada, Abraão não questiona mais a Deus. Abraão não tem uma fé alicerçada em si mesmo. Abraão entende que a vida que ele serve, a vida dele precisa servir ao propósito de Deus. E como ele vai ser uma bênção a todas as nações se ele reter as coisas para ele? Tem uma coisa horrível na teologia da prosperidade, porque ela te ensina a reter para você. Você tem que ganhar, você tem que ter, você tem que ter 3 carros, você tem que ter 10 casas, você é o cara. Mas a teologia bíblica diz, você vai jorrar para fora. Você é doação. Esse garoto deve ter pelo menos 16 anos, porque ele carrega a lenha. Mas vocês vão observar que ele não luta com o pai. Ele não briga com o pai. E quando chega lá, ele se deixa ser amarrado. E quando ele é colocado naquele altar, ele sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer e por que ele não lutou. Porque nas pisaduras de fé de uma pessoa que serve a Deus, você consegue sim, não transferir, mas edificar a vida do outro. E é o que está acontecendo aqui. E mais o que está acontecendo? Abraão levanta a mão. Verso 10. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, mais uma vez, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho. Único filho. Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor proverá. Essa história não é de Abraão. Essa história é sua. Essa história é minha. Esse filme é sobre nós. Por isso eu comecei de trás para frente. Porque é sobre nós. Não é o Isaac, a tipologia do Cristo, é o Cordeiro. 1800 anos depois, uma mulher de fluxo de sangue corre atrás de um homem e diz, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Uma outra corre atrás dele, Cirofenícia, e diz a ele, tu podes tirar o demônio da minha filha. Ele diz, mas eu não posso tirar a comida dos filhos para dar a cachorros. Ela diz, mas cachorros comem migalhas. Ele disse, mulher, a tua fé é muito grande, pode ir embora. Não se trata do Isaac. Esse homem que está abençoando todas as nações da terra, numa via dolorosa, como um cordeiro mudo, coloca os gravetos nas suas costas
e vai em direção ao altar. E esse altar é um sacrifício dele mesmo, em amor, por mim e por você. Isso é evangelho. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 11, falando sobre a fé. Ele vai olhar para Abraão, o escritor vai dizer, ele andou em tendas, ele peregrinou numa terra estrangeira, porque no coração dele ele esperava uma terra cujo arquiteto e edificador é Deus. E a gente aqui olha para essa história e vê isso como um filme, consegue entrar num estágio e dizer que fé é acreditar que um time ganha. Não! Fé é você entender, eu entender, que Ele é suficiente. Ele é suficiente. Às vezes o médico não vai te dar o diagnóstico que você quer. Mas isso não muda o fato dele ser Deus na sua vida. Às vezes o que você anda pedindo tanto não vai acontecer. Não vai! Mas isso não muda o fato dele ser Deus na sua vida. Lembre-se disso. Todas as vezes que lê a tua Bíblia, ela não fala de você. Ela fala dele que amou você. E a tua fé, como diz Tiago, alguém um dia chegou para Tiago e falou, cara, eu tenho fé. Tiago disse para ele o seguinte, cara, tu tem mesmo fé? Então me mostra a tua obra. Aí Tiago falou, você consegue entender Abraão? Quando Abraão sacrificou Isaque, porque ele diz que Abraão no seu coração sacrificou Isaque. Quando Abraão sacrificou Isaque, ele estava demonstrando que a fé dele estava sendo representada por aquela obra. Não para salvação, mas porque ele acreditava que aquele Deus era poderoso para devolver Isaque dentre os mortos. Sabe qual é a promessa verdadeira que nós temos? A ressurreição dentre os mortos. Eu nem sei qual foi o hino que eles escolheram, não tenho nem ideia. Essa passagem, essa mensagem, ela está na minha cabeça a semana inteira. Sabe o que é uma coisa que não sai? E assim como ela me tirou o sono, eu oro. Tomara que ela tire o sono de vocês também. Porque tirou o meu. Mas me tirou para dizer o quê? Alex, o que é importante para você? Aonde está a tua fé? Quando eu comecei aqui, eu disse que a fé, na fé, não dá pé. Isso aqui é uma Bíblia, vamos colocar assim. Eu usei isso com os meninos ali e vou usar com vocês. Vocês acreditam no que tem escrito aqui ou vocês acreditam no objeto? É no que está escrito, correto? Mas muitas vezes você coloca isso. Não estou dizendo, não estou falando, eu estou sendo bem genérico aqui, porque eu não conheço a sua vida. Mas se você é daqueles que pega a Bíblia e bota num carro para proteger o teu carro, ela deixou de ser a palavra, ela só é um amuleto. Isso é fé na fé. Não é fé no que aqui está. A palavra é que muda, não é o livro, é a palavra. Vamos ouvir esse louvor. Peço a vocês para pensarem, enquanto isso, que hoje
Se há no teu coração algo acima de Deus, coloca isso hoje diante desse altar.